Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo, né? Dentro daquilo que é possível no cenário. Silvestre, nós tivemos aí a divulgação, por falar justamente de coisas que não vão muito bem, de uma previsão do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, mostrando que a massa real ampliada de rendimentos dos trabalhadores deve cair 7% no ano de 2021, depois de ter subido 3,4% no ano passado, principalmente por conta das chamadas transferências governamentais, em especial o auxílio emergencial. Mas agora, sem esse auxílio, principalmente no começo do ano, o cenário já começa a ficar muito ruim para a massa de rendimentos. Isso tem impactos sociais importantes, mas também impactos econômicos, né, Silvestre? Sim, Glauco. Tem impacto nas duas dimensões, né? No econômico e, sobretudo, no social, né? Você tem aí uma junção, né? De um lado, da redução do valor do auxílio. Primeiro, são 3 meses, né, sem o auxílio, janeiro, fevereiro e março. Segundo, você tem o auxílio com valores bem menores do que mesmo aquele último de R$300 que vigorou entre setembro e dezembro de 2020. E ao lado disso você tem aí o aprofundamento da crise, né? Ou seja, o aumento do desemprego, a perda da renda das pessoas, né? E também a retomada de economia vai ser muito mais lenta do que se previa em razão desse cenário todo. Portanto, isso vai resultar numa queda na renda das pessoas, das famílias, né? E, portanto, podemos esperar, já está ocorrendo, o aumento da desigualdade, da miséria, enfim, esse é o cenário que se coloca. Inclusive, né, tem também um levantamento da Tendências Consultoria mostrando como o fim do auxílio emergencial acabou afetando de uma forma decisiva, né, ainda mais num país com uma alta taxa de desemprego como o Brasil, a população mais vulnerável. A renda dos beneficiários do programa Bolsa Família deve diminuir 62,2% em 2021, em comparação com o ano passado. Quer dizer, de novo, né, os diversos dados, as diversas estatísticas que a gente divulga, inclusive que o DIEESE estuda também, Silvestre, mostram isso. A população vulnerável acaba pagando e a gente acaba patinando, não fazendo, por exemplo, tomando medidas como outros países, no caso de discutir uma tributação dos super ricos, por exemplo, né, Silvestre? É verdade, Glauco. Você tem aí, no caso especificamente do auxílio, né? O que ocorre? As pessoas que recebem o Bolsa Família, elas também podem receber o auxílio, ou seja, aquilo que for mais vantajoso, aquilo que for maior. Você teve todo o ano passado com o auxílio de R$600, né, e também para a mulher chefe de família de R$1.200. E depois a mudança, a redução, né, para 300 e 600 para a mulher chefe de família, o que ocorreu é o seguinte: você teve um aumento médio da renda dessas pessoas, porque você poderia optar, tá certo? Esse ano, agora, com esse auxílio num valor aí menor, né, que varia de 150 a 375, o que ocorre é isso, quer dizer, vai ser uma queda nos valores da renda dessas pessoas, e que isso evidentemente afeta, né, aumenta a vulnerabilidade dessas pessoas que já vivem em condições precárias, de maior vulnerabilidade, e como você também lembrou, isso tem impacto na própria retomada da economia, ou seja, ela tende a ser muito mais lenta, né? E um outro dado fundamental ao contrário do que tem ocorrido em muitos países, aqui
você não tem nenhuma medida, por exemplo, de caráter emergencial, de taxação dos super ricos, das grandes fortunas, de patrimônio, enfim, que pudesse fazer frente, né, você quer dizer, a obter mais recursos emergencialmente para poder, digamos assim, né, com essas políticas de transferência de renda para essa população mais vulnerável. E isso cumpriria os dois objetivos, ou seja, amenizaria o sofrimento e a dor e a falta de renda para adquirir, por exemplo, alimentos, como a gente tem visto, né, Glauco? Muitas famílias já passando fome, passando necessidade, inclusive tendo uma campanha de solidariedade e de doação de alimentos, né? Então aqui a gente não tem isso, infelizmente, né? Os países adotam isso, uma política emergencial de taxação, né, de quem pode pagar, ou seja, dos mais ricos, né? Infelizmente aqui isso não acontece. E é curioso, né, porque a gente teve aí no final de semana a divulgação da carta pública de economistas de corte liberal, depois até abriram espaço para outros, agentes do mercado, banqueiros também, alguns empresários, falando a respeito das medidas necessárias para se combater a Covid-19 e também para preservar a economia. E entre essas medidas, citam ali a questão do auxílio emergencial. Só que o Brasil ficou aí 3 meses, né, 4 meses sem o auxílio emergencial. As pessoas não puderam ter direito a esse benefício, a despeito de todos os estudos e de todos os alertas, inclusive do próprio DIEESE, a respeito da necessidade de se manter o auxílio emergencial para justamente ali a economia ter algum tipo de fôlego. Mas isso não foi ouvido, vem essa carta, vem tardiamente, infelizmente, né? Mas antes tarde do que mais tarde, como dizem, né, Silvestre? Agora o Brasil tem que pensar de fato nessas iniciativas aí para preservar justamente o bem-estar da sua população mais vulnerável e também fazer a roda da economia girar. Sim, eu acho que a iniciativa, né, desse conjunto de pessoas, né, banqueiros, empresários, economistas e outros, né, pressionando, ela, ainda que tardia, eu acredito que é bem-vinda. Vamos ver, né, Glauco, se isso surte efeito, né? Porque ali tem um pedaço grande do PIB, né? Enfim, do sistema financeiro e de outros segmentos da sociedade brasileira. Certamente muitos desses, né, devem ter apoiado inclusive o atual governo, né? Mas como você tem um governo que certamente também está prejudicando, né? Não prejudicando apenas a população brasileira, mas deve estar certamente tendo reflexo nos negócios, eles fizeram esse movimento. Mas eu repito, é bem-vindo, né? Nesse momento, Glauco, a gente precisa de tudo quanto é apoio para podermos, né, a sociedade brasileira precisa para poder fazer frente a esse estado de essa tragédia que a gente está vivendo, né, no Brasil. Sem dúvida, é urgente que a gente consiga achar, né, encontrar esses caminhos para sair desse cenário de crise sanitária, crise econômica e crise social que o país vive hoje, infelizmente. Silvestre, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.